Olá meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão do R.R. Soares. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que nós não devemos em momento algum, em circunstância alguma, manifestar alegria ou nos exultar diante de qualquer situação de miséria ou mazela que outra pessoa esteja vivendo. Muito pelo contrário, nós devemos rogar ao Senhor para que Ele venha cumprir a sua santa vontade, boa, perfeita e agradável na vida de todos os homens, para que assim Ele venha a ser glorificado. Meus irmãos, nós devemos também refletir nesses momentos para agradecer ao Senhor por tantos livramentos que Ele nos tem concedido. Quantas vezes Ele nos livrou dos laços da morte, através de acidentes, através de imprevistos, através de doenças, enfermidades. Quantas vezes o nosso corpo e a nossa vida teve as mãos do Senhor nos protegendo. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês refletissem muito nesse ponto e gostaria de deixar bem claro, logo no início deste vídeo, meu pesar, não somente sobre a situação do R.R. Soares, mas também por todas aquelas pessoas que estão agora, neste exato momento, em leitos de hospitais, enfermos, pessoas que estão desenganadas, desiludidas, à beira da morte, em estado terminal. Vamos sim rogar ao Senhor para que Ele venha cumprir a santa e perfeita vontade dEle na vida de todos. Lembrando, este vídeo não é uma forma de triunfo sobre as contradições que Ele ensinou durante os anos de ministração na Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito pelo contrário. Eu já deixei aqui claro o meu pesar, mas nós devemos sim apontar alguns erros crassos, alguns erros terríveis que foram ensinados nesta denominação, não somente na Igreja Internacional da Graça de Deus, mas também por igrejas que são de origem neopentecostal e até mesmo aquelas oriundas do neopentecostalismo. Igrejas que foram adotando no seu caminhar, na sua conduta, no seu trabalho e posicionamento, algumas práticas neopentecostais e até mesmo interpentecostais. E eu gostaria de deixar aqui alguns pontos importantes, somente para vocês entenderem o que essas igrejas elas adotam como base de doutrina, teologia e ensino. Lembrando que o neopentecostalismo é aquele movimento pentecostal conhecido como a terceira onda, ou em outras palavras, é o pentecostalismo do momento, é o pentecostalismo moderno. Mas esse pentecostalismo moderno adotou algumas posições e manifestações um tanto quanto estranhas e distantes das Escrituras. Aqui estão algumas que eu separei para vocês e gostaria que vocês prestassem muita atenção nesses pontos. Olha, o primeiro ensino do movimento neopentecostal é o movimento da restauração. Obviamente, isso já vinha sendo ensinado muito antes do neopentecostalismo, mas somente depois da ascensão do movimento neopentecostal é que esse movimento da restauração ele ganhou força, principalmente a restauração do ministério apostólico. Por essa razão, nós vemos muitos apóstolos atuais, como Agenor Duque, Valdemiro Santiago, apóstola Sol, apóstolo René, enfim, vários apóstolos que são aqueles defensores do movimento da restauração. Segundo, o movimento neopentecostal traz teologia da prosperidade, confissão positiva, objetos ungidos e campanhas, quebra de maldição e batalha espiritual, maldição hereditária e reivindicação da bênção. Eles trazem também super ofertas e ofertas de sacrifício, teologia do coaching e cura divina ou curandeirismo. Isso que acontece com frequência, inclusive nós vamos tratar sobre esse ponto hoje. Revelações e profecias e movimentos da fé, atos proféticos e unção especial. Tudo isso faz parte do movimento neopentecostal e interpentecostal e em igrejas oriundas do neopentecostalismo, que não são reconhecidas e tidas como igrejas neopentecostais, mas são igrejas que na maioria das vezes são pentecostais, mas que adotam pontos neopentecostais.
tudo isso aqui que nós analisamos faz parte do menu, do catálogo das igrejas neopentecostais. Ou seja, isso aqui é apenas a ponta do iceberg daquilo que eles ensinam. E eu já gravei inúmeros vídeos no antigo canal falando sobre algumas práticas adotadas dentro dessas igrejas e mostrando com muito detalhe que nós não encontramos nenhum desses pontos ensinados nas Escrituras Sagradas, tampouco pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre a situação do R.R. Soares, que, segundo as notícias, ele está entubado, embora o filho dele tenha dito que não está, que ele está bem estável, está em um estado bem equilibrado, mas a situação é a seguinte: ele foi diagnosticado com Covid-19 e teve que ser levado às pressas para o hospital e, segundo essas notícias, esses artigos, ele está entubado. Meus irmãos, mas nós devemos observar um ponto importante. Quando eu disse para vocês aqui sobre um dos pontos do neopentecostalismo e do interpentecostalismo ser o ensino da cura divina e do curandeirismo, é porque eles ensinam a base doutrinária das igrejas neopentecostais é que crente não pode adoecer. Existem dois pontos fundamentais nas igrejas neopentecostais: crente não adoece e crente não pode ser pobre, segundo a maioria dos ensinos de muitos pregadores neopentecostais. Nós vemos isso muito bem presente na igreja, a questão da pobreza, inclusive, nós vemos muito bem presente na Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, a questão das doenças, nós vemos muitas vezes o R.R. Soares, ele mencionando que crente ele não pode adoecer, primeiro, porque a doença é do diabo, a doença e a pobreza pertencem ao diabo. Ele deixa isso muito bem claro, escancarado em seu livro, Como Tomar Posse da Bênção, muito influenciado pelo livro do Osborne, que leva o seguinte título: Curar enfermos e expulsar demônios. Então eles dão muita ênfase e destaque nesse curandeirismo. Observação: nós cremos que Deus ele realiza milagres, que ele realiza prodígios, mas ele o faz dentro da vontade dele e ele o faz dentro de uma situação que ele venha a ser sempre glorificado. Ele não faz esse curandeirismo místico, essa coisa cósmica que está acontecendo em muitas igrejas e sendo intituladas de ação e obra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm adotado a seguinte posição: elas não querem saber a origem do milagre, desde que o milagre aconteça, para elas esse milagre provém de Deus. Quando esses milagres não acontecem, como por exemplo uma pessoa enferma, ela está diante de alguma situação, está doente, apresenta algum problema, alguma deficiência na saúde, essas pessoas elas são tidas, segundo a doutrina do neopentecostalismo, como pessoas cristãs. Vou apresentar para vocês alguns pontos. Ou ela está debaixo de uma maldição hereditária, ou ela está em pecado, ou ela está sendo acometida por alguma intervenção satânica, ou ela simplesmente não ofertou adequadamente para Deus realizar o milagre na vida dela. Aí entra um segundo ponto que eles chamam de reivindicação de bênção, acompanhado muito de maldição hereditária. Esses pontos do neopentecostalismo, eles são terríveis na doutrina e conduta e ensino cristãos, porque eles vão ensinando pontos que estão distantes do ensino apostólico, da doutrina dos apóstolos, mas eles defendem como se fossem reais e verdadeiros à luz das Escrituras, explicando as suas doutrinas com versículos isolados, fora do contexto, versículos distorcidos, versículos até mesmo invertidos no seu sentido original. E o ponto principal é que nessas igrejas, infelizmente, não tem ensino. As pessoas só vão ali para receber as suas bênçãos, receber os seus milagres, saírem dali curadas, com o casamento marcado, com a vaga de emprego agendada, enfim, com o carro do ano já pronto para retirar da concessionária, com a casa própria já
quitada. Então essas igrejas, infelizmente, elas giram em torno disso, como o reino de Deus sendo aqui e agora. O mesmo R.R. Soares, ele no ano passado, nós bem sabemos que ele começou a anunciar, ele anunciou a venda de um objeto ungido em seus cultos, assim como Valdemiro Santiago fez em uma das suas reuniões também. De um lado, Valdemiro Santiago estava comercializando os famosos feijões ungidos. Vocês se lembram? E do outro lado, nós vemos o R.R. Soares comercializando a água ungida com a promessa milagrosa de curar o coronavírus. Pois bem, meus amados, nós sabemos que tudo isso não passa de misticismo. Lembrando, eu confesso, defendo e afirmo que o Senhor cura, mas não nas circunstâncias que nós determinamos. Não é o fato de eu ungir algo que aquilo será milagroso simplesmente porque eu determinei e profetizei uma ação miraculosa, espiritual e prodigiosa sobre aquele objeto. Eu vou consagrar esse objeto e todas as pessoas que adquirirem ele serão curados, receberão as portas abertas. Não, não é assim que funciona. O Espírito de Deus age dentro de um plano em conformidade para Cristo ser adorado, Cristo ser exaltado e o nome de Deus ser glorificado. Toda a obra do Espírito Santo traz mudança, restauração, arrependimento, conversão, mudança de mente, de comportamento, de conduta na vida das pessoas. Então, muitos desses milagres, dessas ações prodigiosas, muitos desses objetos ungidos e campanhas, e dentre esses vários quesitos, desses pontos que eu citei aqui, eles infelizmente não alteram nada na vida espiritual e na vida do procedimento diário dessas pessoas, muito pelo contrário, as escravizam ainda mais nestes pontos, fazendo com que elas venham buscar mais aquilo que é de sua satisfação, deleite e prazer instantâneo e temporal. Existem muitos que estão aí se passando por servos de Deus, travestidos de cristãos, ensinando falsas doutrinas, mas que no fundo estão servindo a si mesmo ou algumas ações até mesmo diabólicas. O apóstolo Paulo enfrentou essas mesmas situações, esses mesmos falsos ensinos em seus dias. Muitas pessoas fizeram ainda muitos memes, piadas, deboches, críticas sobre a situação do R.R. Soares, o qual eu não compactuo, não associo e não defendo, muito pelo contrário, eu ridicularizo e eu zombo dessas situações que essas não deveriam ser atitudes de cristãos. Eles estão dizendo neste exato momento: ora, vendeu toda a água, podia ter tomado um pouco antes. Outros diziam: isso que dá vender água ungida, prometendo cura. Meus irmãos, de fato nós não sabemos os planos do Senhor, mas nós sabemos que aqueles que se comportam de uma maneira distante das Escrituras, eles de fato irão receber a devida recompensa e o devido galardão dado pelo próprio Deus diante daquilo que fizeram. E um dos maiores erros que alguém pode cometer é a distorção da palavra de Deus, porque ela é a última e perfeita e absoluta revelação. Toda pessoa que coloca as suas pecadoras mãos e a sua mente corrupta para distorcer a verdade escriturística está cometendo um pecado gravíssimo contra Deus. As Escrituras Sagradas nos dizem que os falsos profetas, à medida que o tempo passa, eles mesmos vão caindo nos seus próprios enganos. A eles o Senhor confiou um espírito de confusão. E nós devemos entender que esse espírito de confusão vai cativando e enganando a eles mesmos com o passar do tempo. Vocês não lembram o que aconteceu agora na profecia do mês de março, que o espírito da morte iria passar e levar muitas vidas, ceifar muitas vidas? Eu havia gravado um vídeo anterior falando sobre essa situação, e no dia da tal profecia que o espírito da morte ia passar, eu saí na rua justamente na madrugada para mostrar a vocês que esta é uma mensagem e uma profecia mentirosa.
Ou seja, os falsos profetas, os falsos pregadores com as suas falsas profecias, caindo nesse espírito de confusão, sendo seduzidos por ele e sendo levados ao engano. Existem muitos versículos nas Escrituras que nós devemos analisar sobre essa obra que esses falsos ministros operam, confundindo a mente de muitos. Em Romanos capítulo 16, verso 17, diz assim: Irmãos, recomendo-lhes que notem e tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês receberam. Afastem-se deles. Olha, primeiro note quem são essas pessoas que estão ensinando coisas estranhas na igreja. Qual o segundo ponto? Afastem-se dessas pessoas. Por quê? Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Meus irmãos, ainda em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, nós lemos o seguinte: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, por quê? Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, ou seja, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, nós lemos: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz algo importantíssimo. Preste atenção neste versículo. Contudo, os perversos e impostores, a palavra impostores aqui, são aquelas pessoas que são larápios, aqueles que o apóstolo Paulo condena na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, dizendo que os larápios, os idólatras, os roubadores, os avarentos, enfim, eles não herdarão o reino dos céus. O larápio é aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo. Ele sabe que algo é errado, ele sabe que algo é falso, mesmo assim ele faz negócio daquilo, mesmo sabendo que não é verdadeiro e não trará os resultados positivos. A palavra impostor aqui na Vulgata Clementina é sedutores, aqueles que seduzem. Nós vemos que a principal ação de Satanás é seduzir. Estes homens que estão enganando agora, neste exato momento, muitos dentro das igrejas, eles estão agindo como ministros de Satanás, como nós acabamos de ler na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. O Senhor Jesus ele nos deixa a parábola do joio e do trigo. O joio está junto com o trigo nas denominações, mas quem plantou o joio não foi o Senhor da lavoura, que é o Senhor Jesus. Muito pelo contrário, foi o inimigo. O inimigo ele coloca os seus servos, os seus apóstolos, os seus obreiros junto da igreja de Cristo para que eles venham enganar, ser confundidos com trigo e no final eles serão cortados e lançados em um fogo que nunca se apaga. Contudo, os perversos e impostores, os sedutores, os larápios, irão de mal a pior. Como? Enganando e sendo enganados. Então, esse é o espírito de confusão que o Senhor ele permitiu que se alojasse, fosse enxertado na vida dos falsos ministros. Eles enganam, mas ao mesmo tempo estão sendo enganados pelos seus próprios falsos ensinos, meus queridos irmãos. Em Tito, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: Pois há muitos insubordinados ou indisciplinados, ou pessoas que não aceitam correção, que não passam de faladores. Eles falam fábulas, mitos, eles falam lendas, contam histórias, enchem a cabeça das pessoas com seus ensinos vãos. E eles são indisciplinados, eles não aceitam correção. E diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e
sedutores ou enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Multidões seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa destes homens, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais homens os explorarão com histórias que inventaram. Existem algumas versões que dizem: tais homens farão da vossa fé ou de vós negócios. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Sendo assim, meus amados, gostaria de deixar algo muito claro para vocês neste vídeo. Não pensem que todas aquelas pessoas que lá no passado ensinaram, semearam falsas sementes, sementes amargas, sementes venenosas no solo do verdadeiro evangelho, e com o passar do tempo essas sementes germinaram, ganharam tronco, ganharam força, brotaram folhas e deram frutos. No devido tempo, eles mesmos irão colher dos seus frutos. Eles mesmos irão se alimentar dos seus frutos. O apóstolo Paulo diz isso: o lavrador não tem direito de participar do fruto da sua lavoura. Esses frutos nós devemos ponderar e selecionar muito bem o que nós devemos plantar, ou os frutos ou a semente que darão frutos do Espírito, obras dignas de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, ou as obras da carne, que são sedução, feitiçaria, engano. Só para vocês terem ideia, vou ler aqui Apocalipse 18, 23, para vocês verem o que essas obras que seduzem as pessoas, elas são na verdade. Olha, Apocalipse 18, 23 diz assim: é uma profecia escatológica falando sobre a destruição deste mundo perverso. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes no mundo. Olha para você ver, olha aí para esses megatemplos. Os homens, os donos dessas denominações, são grandes ou não são? São poderosos ou não são? Têm influência ou não têm? As escrituras dizem: seus mercadores, eles têm um mercado, um monopólio, um império ou não? E diz: seus mercadores eram os grandes no mundo. Todas as nações foram seduzidas, enganadas por suas feitiçarias. Então, a ação, o ato de seduzir e enganar, que provém inclusive do próprio diabo, meus irmãos, é caracterizado e identificado nas Escrituras Sagradas como uma obra de farmaquia, feitiçaria, uma obra de rebelião contra o verdadeiro ensino do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito sério. Não ouçam qualquer doutrina. Não deixem ser levados por qualquer vento de ensino, meus irmãos. Firmem-se e apeguem-se ao verdadeiro evangelho, à palavra de Deus. Não escutem esses ensinos que os levem para longe do Senhor Jesus Cristo, mas ouçam aqueles que te tornam cada vez mais cativo e submisso ao bom mestre. Lembrando, eu não estou aqui para me alegrar, ficar feliz e exultar diante da situação do R.R. Soares. Muito pelo contrário, eu lamento profundamente que ele esteja passando por essa situação difícil, mas infelizmente nós devemos entender que o Senhor às vezes ele concede algo que nós mesmos plantamos. O ditado diz: o Senhor ele é tão bom que ele permite que você plante o que você quiser, mas ele é justo, que permitirá você colher somente aquilo que você plantou. Que você venha refletir neste vídeo. Se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem, essa informação. Não se esqueça, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal você que ainda não se inscreveu e convide outras pessoas também para se inscreverem aqui e juntas serem edificadas. Todos nós sendo edificados pela santa palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.